Daqui a pouco a gente se encontra, então, você com mais notícias estaduais. A polêmica do toque de recolher em Vitória da Conquista. O governo do estado diz que é a partir das 6 da tarde, mas o município mantém o início para 8 da noite. A Polícia Militar diz que segue as ordens do estado e vai fiscalizar o toque de recolher a partir das 6 horas, como já fez ontem. Ao vivo, vamos conversar com o coordenador do Comitê Gestor de Crise. Como é que fica isso, afinal? Qual determinação a população deve seguir? Idosos a partir de 75 anos estão tomando a primeira dose da vacina em Vitória da Conquista e a gente vai falar sobre o calendário de vacinação até sexta-feira dessa semana. A taxa de ocupação de leitos de UTI em Vitória da Conquista é preocupante, está acima de 90%. A gente vai também falar sobre isso numa reportagem. E a importância de um ambiente inclusivo e de estímulos para quem tem síndrome de Down. No Bahia Meio-Dia, agora. Doze e 4, obrigado por sua audiência, bem-vindo à edição regional do Bahia Meio-Dia. A gente começa falando do impasse sobre o horário do toque de recolher em Vitória da Conquista. O governo do estado determinou que a partir de ontem, até o dia 1º de abril, as pessoas não devem sair de casa entre 6 da noite e 5 horas da manhã, a não ser em casos de extrema necessidade. Mas a Prefeitura de Vitória da Conquista disse que não vai aderir a esse horário e mantém a restrição entre 8 da noite e 5 da manhã. O governo do estado decidiu pelo toque de recolher entre as 6 da tarde e 5 da manhã. Em Vitória da Conquista, a Prefeitura Municipal decidiu por não seguir o mesmo horário da medida restritiva. O município se mantém no toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã. A justificativa é evitar aglomerações no horário de pico na cidade, ou seja, a partir de 5h30 da tarde. A gente entende, né, e nós já justificamos isso ao governo do estado anteriormente, que trazer esse toque de recolher para as 18 horas vai aumentar ainda mais as aglomerações nesses locais, né, porque você vai reduzir o tempo de funcionamento e o que a gente tenta argumentar sempre é para reduzir a aglomeração que se dilate, que se aumente o tempo de funcionamento, que se busque um escalonamento nas atividades, no funcionamento das atividades. Foram essas propostas que nós fizemos ao governo do estado, foram respondidas negativamente e agora a gente entende que trazer esse toque de recolher para as 18 horas vai gerar ainda mais aglomeração desses locais. O decreto da Prefeitura já foi publicado informando que não aderiu à decisão do governo do estado. O toque de recolher, que se mantém de 8 da noite às 5 da manhã, vai até o dia 1º de abril. E um impasse acontece nesse momento. A Polícia Militar, que responde ao governo do estado, se mantém seguindo as regras estaduais. Ou seja, para a PM, a fiscalização se mantém entre as 6 da tarde às 5 da manhã. A única mudança prevista pela Prefeitura nesta semana com relação ao toque de recolher é uma reorganização das linhas de ônibus em Vitória da Conquista para evitar aglomerações. Segundo o secretário de Mobilidade Urbana, a linha R11, que liga o Convema ao centro, teve alteração de horário da semana passada para cá. E até o fim de semana, observações serão feitas para que outras linhas de ônibus sejam mudadas, se estiver acontecendo aglomeração nos horários. Na medida que a gente constata essa aglomeração, a gente está tentando aí fazer o remanejamento de veículos exatamente para atender aquelas linhas que têm uma maior demanda em horários específicos, né? Algumas linhas já sofreram alteração, outras provavelmente sofrerão também, considerando exatamente a situação específica das aglomerações. Pois é, e o coordenador do Comitê Gestor de Crise está com a repórter Naila Santos. A gente vai conversar agora com ele, né, Naila? Como é que fica a população diante desse puxa-encolhe? Afinal de contas, o toque de recolher começa às 6 da tarde ou 8 da noite, Naila? Boa tarde. Oi, Judson, boa tarde para você aí de casa que está aqui com a gente no Bahia Meio-Dia. E eu vou passar diretamente a pergunta para o coordenador do Comitê Gestor de Crise, Cairan Rocha. Então, coordenador, a população de Vitória da Conquista tem que ir para casa às 6 ou às 8 da noite? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, o que a gente tem nesse momento é onde a gente entende, né, que trazer esse início do toque de recolher para 18 horas vai causar ainda mais aglomerações, principalmente porque todos os setores estarão encerrando suas atividades no mesmo horário, então todas as pessoas estarão se deslocando para suas residências, utilizando o transporte público no mesmo horário. Todavia, então o decreto municipal se mantém às 20 horas. Todavia, né, ontem nós tivemos uma reunião com o governo do estado e os prefeitos da região sudoeste. Recebemos também uma nota, né, do comando da Polícia Militar do nosso município, em que o governador informou que ele fará
fazer cumprir o decreto dele que institui o toque de recolher a partir das 18 horas. Tendo em vista que o governador, ele que tem o poder de polícia e o comando da Polícia Militar, né, a gente está em constante diálogo com a própria governadoria, com a própria CESAB, também com a nossa Procuradoria Jurídica, para saber de que forma a gente pode adequar ou fazer valer o nosso decreto, mas por hora, né, o que a gente orienta a população, até por não termos esse poder de polícia e diante dessa declaração do governador, é que a população acate o decreto estadual, né, tendo em vista que pode sofrer algum tipo de punição oriunda da ação da Polícia Militar. É isso, a Polícia Militar divulgou ontem, né, essa nota informando sobre a atuação deles esse período do toque de recolher, que já vinha sendo feito a partir das 8 da noite, e agora sim, que eles iam começar a operação do toque de recolher às 18 horas. Como fica a situação dos estabelecimentos comerciais? A gente observou que até ontem a CDL estava seguindo a orientação municipal das 8 horas. Já que a polícia ela conduz os proprietários dos estabelecimentos que não estão cumprindo o decreto, como fica a situação dos estabelecimentos comerciais em Vitória da Conquista? É isso. Esse novo decreto estadual, ele prevê que os estabelecimentos devem fechar às 18 horas. O toque de recolher se inicia às 18 horas, os estabelecimentos todos têm que fechar às 18 horas, né? Comércio de rua, bares e restaurantes, shopping centers, entre outros setores de serviços. E prevê o transporte público funcionando até às 19 horas. Por hora, o nosso transporte público continua funcionando até às 20h30, tá? Mas o que a gente orienta a população nesse momento é que todas as suas atividades sejam encerradas às 18 horas. Justamente porque o que a polícia e o governador colocou ontem em reunião é que ele fará fazer cumprir e que aqueles que descumprirem o decreto estadual poderão ser conduzidos mesmo, né, pela Polícia Militar. Pronto, o Judson tem uma pergunta no estúdio. Judson. Naila, a população ficou para lá de confusa com isso tudo, né? A prefeitura anunciou que poderia tomar medidas jurídicas para que o decreto municipal prevaleça, ou seja, o toque de recolher a partir das 8 horas. Essa nova determinação do governo do estado, de 6 da tarde, foi divulgada semana passada. Por que a prefeitura não já viu isso para evitar essa confusão de informações nessa semana? Ok, Judson está perguntando o seguinte, o decreto do governo do estado foi desde sexta-feira da semana passada, que foi quando o governador teve a reunião com alguns prefeitos, né, do interior do estado. Por que a prefeitura não viu essa questão jurídica antes, no sentido de qual ia valer, o decreto municipal ou o decreto estadual? Na verdade, o decreto aconteceu na sexta-feira, mas reunião com os prefeitos, pelo menos com Vitória da Conquista, nós só fomos convocados ontem. E participamos ontem sendo representados pela secretária de Saúde. Na verdade, o que a gente tem tentado é um diálogo e de forma administrativa mostrar que não existe razoabilidade, né, de se colocar esse toque de recolher a partir das 18 horas. Justamente porque está gerando mais aglomerações. Só para vocês terem uma ideia, na semana retrasada nós tivemos que atuar uma grande rede de supermercados justamente por essa aglomeração entre as 18 e as 19. Se não há escalonamento no horário de fechamento das diversas atividades, dos diversos setores, se todo mundo vai fechar às 18 horas, o que a gente como prefeitura tem visualizado e entende é que vai causar mais aglomeração. Nesse momento a gente ainda não fez a utilização de nenhum tipo de remédio jurídico, né? Não entramos na justiça contra o governo do estado. A gente tem tentado manter o diálogo realmente com o governo do estado e convencê-lo de que a melhor alternativa para a Vitória da Conquista é manter às 20 horas. Os próximos momentos e aí o decorrer desse diálogo, aí assim, em algum momento futuro a gente pode acionar a justiça ou tentar, né, fazer valer o decreto municipal frente ao estadual através de um remédio jurídico. Mas por hora a gente está tentando realmente dialogar com o governo do estado e mostrar que manter o toque de recolher às 20 horas é mais benéfico em Vitória da Conquista. Perfeito. Então, só para deixar claro para a população que está assistindo o Bahia Meio-Dia agora, a orientação hoje é 18 horas, toque de recolher inicia aqui no município. O que a gente orienta a população hoje para dar segurança à população é que ela acate o decreto do governador do estado, uma vez que ele diz que vai usar a força policial caso alguém descumpra. Pronto, é isso então, Judson. A orientação para a população que está acompanhando a gente aqui no Bahia Meio-Dia agora é que siga o decreto do toque de recolher a partir das 18 horas. Eu volto contigo ao estúdio. Ok, em resumo, cumpra-se o decreto do governo do estado, não é? Obrigado, Naila. E ainda te chamo, obrigado ao Cairan também pelas informações aqui no Bahia Meio-Dia. 2 mortes por Covid-19 foram confirmadas nas últimas 24 horas em Vitória da Conquista. Um homem de 61 anos, morador do bairro Convema 1, e um homem de 44 anos, morador do bairro Nossa Senhora Aparecida. O número de pessoas que perderam a vida para a Covid no município agora é de 355. 63 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas.
494 pessoas estão em recuperação. A taxa de ocupação de leitos clínicos é de 41%, leitos de UTI 91,4%. Em Jequié foram 2 mortes confirmadas nas últimas 24 horas. Uma mulher de 94 anos, moradora do bairro Jequiézinho, e um homem de 43 anos, também do Jequiézinho. 253 pessoas já morreram por Covid em Jequié. 34 novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas. 831 pessoas estão em tratamento. Os leitos de UTI continuam em 100% em Jequié. Não tem mais leito de UTI. Se alguém precisar em Jequié, está tudo ocupado. Apenas 13.035 pessoas tomaram a primeira dose da vacina na Cidade Sol até o momento. A segunda dose foi aplicada em apenas 3.962 pessoas. A taxa de ocupação de leitos de UTI Covid em Vitória da Conquista preocupa, viu? Não é só em Jequié, não. Em Conquista também. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, a média de ocupação está em 91,4%. A taxa de ocupação de leitos em Vitória da Conquista está em desequilíbrio neste momento. Segundo dados da Secretaria Estadual da Saúde, a situação dos leitos clínicos no município é a seguinte. No Hospital das Clínicas, dos 20 leitos, 10 estão ocupados. Já no Hospital Geral, dos 18 leitos clínicos, 12 estão ocupados. E no São Vicente, são 23 leitos ocupados, de um total de 40. Já a situação dos leitos de UTI em Vitória da Conquista continua preocupante. No Hospital das Clínicas da cidade, dos 20 leitos, 17 estão ocupados. No Hospital Geral, dos 40 leitos, 37 estão ocupados. E aqui no Hospital São Vicente, todos os 10 leitos de UTI para o tratamento da Covid-19 estão ocupados nesse momento. Uma média de ocupação de 91% no município. Ao todo, são 110 pessoas internadas para tratamento da Covid, somando leitos clínicos e de UTI. Segundo o diretor médico do HCC, os profissionais da saúde têm percebido mudanças nas idades dos pacientes, que têm sido cada vez mais jovens. A média de idade caiu justamente pela grande quantidade de pacientes infectados, pelo novo coronavírus. Então temos que manter as precauções, usar máscara, álcool gel. É um momento muito delicado que a saúde vem passando. Esse pico realmente tem se mostrado pior do que o pico passado e a população deve manter os cuidados e manter o distanciamento social, o uso de máscara e álcool gel, a fim de diminuir a taxa de contaminação e diminuir o número de internamentos por coronavírus. Segundo a Prefeitura, um ofício foi encaminhado aos hospitais para que seja feito um levantamento detalhado sobre a situação dos leitos no município. A Secretaria de Saúde já encaminhou hoje ofício para todos os hospitais e diretores dos hospitais de Vitória da Conquista, para que a gente saiba exatamente como está a situação da ocupação de leitos, como que está a situação dos medicamentos, como está a situação do insumo de oxigênio, porque a gente é uma ocupação que supera os 90%, e a gente está aí acompanhando de perto para que não venha a nem faltar leitos em Vitória da Conquista, nem faltar insumos, como a gente viu acontecendo em alguns outros locais. Pois é, a taxa muito preocupante, 91,4%, aí você olha para o Jequié, 100%, você vai para Salvador, também a taxa de ocupação é altíssima, todo mundo muito preocupado com Salvador e região metropolitana. É o pior momento da pandemia no Brasil inteiro. E, infelizmente, o nosso país hoje é o epicentro da pandemia no mundo. Quando eu olho aquela curva de novos casos e a curva de mortes por Covid só subindo, aquilo chega a arrepia a gente, produz angústia. Quando é que isso tudo vai terminar? A gente não sabe. A vacinação contra a Covid-19 é apontada pelos especialistas como a forma que nós temos de sair dessa situação tão crítica, a pior crise sanitária da história do Brasil. Isso é dito pelos especialistas. Então é dizer, vacina sim. É procurar os locais de vacinação, você que está dentro da idade, que está sendo convocada para receber a dose da vacina, que continua, em Vitória da Conquista, sendo aplicada a vacina aqui no município. Hoje estão sendo vacinados os idosos a partir de 75 anos. Quem já tomou a primeira dose e está no prazo de receber a segunda dose, também está sendo imunizado. É um momento de muita alegria e muita esperança. Dona Iris, de 75 anos, contou os dias para a chegada desse momento, o dia de tomar a vacina. O coração era só felicidade. Como é que tá o coração? Disparado. Disparado, porque só Deus nos livra. Mas essa vacina é
um reforço para nós. É esperança, né? É esperança, é esperança. Uma alegria compartilhada por cada uma dessas pessoas que estavam na fila. A máscara pode esconder os sorrisos, mas não é capaz de ocultar os gestos de agradecimento. As mãos para o céu dizem mais do que qualquer palavra. Eu tenho que agradecer a Deus por 1 ano e 3 meses que eu estou fora dos meus filhos. E rezando e orando, porque é o que vale, né? O que nós temos que pedir muito a Deus, né? Porque sem Deus nós não somos ninguém. Uma imagem que traz esperança. A procura pela vacina contra a Covid-19 não para de crescer. São centenas de pessoas na fila. Hoje foi a vez dos idosos com 75 anos ou mais serem vacinados. E o salão paroquial da Igreja Rainha da Paz ficou bastante cheio. Os idosos estão tomando a primeira dose da Coronavac. Esse é apenas um dos locais onde está acontecendo a vacinação em Vitória da Conquista. Além da Igreja Rainha da Paz, tem a quadra da Fainor, Igreja Santa Luzia, na Rubi 5, e drive-thru no campus da Universidade Federal da Bahia. É importante lembrar que a aplicação da segunda dose continua. Só o local do drive-thru que muda. É no Comando Regional da PM. Para evitar aglomeração, não leve mais do que um acompanhante. Dona Ozelita não se conteve de felicidade. A vontade era de dar um abraço no repórter. Mas calma, Dona Ozelita, ainda vai chegar esse momento. A senhora está elétrica, muito feliz. Graças a Deus e muito. Alegre mesmo, graças a Deus. É isso, Dona Ozelita, tem de estar alegre mesmo, né? Comemorar esse momento de receber a dose da vacina, a primeira dose, ficar atenta também, viu? Quando for aplicada a segunda dose, para ir lá receber a vacina no dia certo, a segunda aplicação, levando também o seu cartão de vacina, né? Que exemplo maravilhoso. Você, idoso, que já está no período de vacinar, que já foi convocado, que não foi ainda, vá, né? Tome a dose da vacina para você ficar livre, para o senhor, para a senhora ficar livre dessa doença. O último vacinômetro de Vitória da Conquista foi atualizado pela Secretaria de Saúde na sexta-feira, dia 19. 21.669 pessoas tomaram a primeira dose da vacina e 5.874 receberam também a segunda dose. Então é um número que, como foi divulgado na sexta-feira e a vacinação segue desde ontem, né, já está um número desatualizado. E amanhã segue a vacinação para os idosos de 74 e 73 anos. Na quinta-feira, pessoas com 72 e 71. E na sexta-feira, dia 26, idosos com 70 anos ou mais. Lembrando que a vacinação acontece sempre das 9 da manhã às 4 horas da tarde. Não precisa chegar nos pontos de vacinação de madrugada, não, né? Chega um pouquinho antes de começar, que a movimentação está fluindo bem e aí você vai receber a dose da vacina. A madrugada foi fresquinha em Vitória da Conquista, não é? Mas o sol já amanheceu com tudo e fez calor agora de manhã. Eu estou aqui com duas imagens ao vivo. Primeiro eu vou mostrar o pátio do Hospital Municipal Esaú Matos, no bairro Cadija. Tem sol nesse ponto da cidade, aí no bairro Cadija. Agora aquela imagem geral lá no alto da Torre da Serra do Piripiri. Tem sol na maior parte da cidade, mas tem alguns pontos de sombra também. Esse é o lado leste de Vitória da Conquista. Dá para a gente olhar aí um pouquinho como é que está o tempo na região oeste, do outro lado da BR-116. O sol está com tudo e a temperatura média agora é de 28 graus. Vamos ver a previsão completa aí no mapa. Pode ter pancadas de chuva agora de tarde e à noite também em Vitória da Conquista. A temperatura mínima fica em 17 graus e a máxima em 31. Amanhã o tempo fica firme com a mínima em 17 e a máxima em 30 graus. Na quinta-feira o sol predomina e não tem previsão de chuva. Variação entre 16 e 30 graus. 12/22, no último domingo, foi comemorado o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é uma condição genética caracterizada pela presença de um cromossomo 21 a mais nas células do corpo. As pessoas com síndrome de Down têm algumas limitações, por isso, um ambiente inclusivo e alguns estímulos são muito importantes para que a criança adquira autonomia. Sobre isso, Naila Santos agora volta a conversar com a gente aqui no Bahia Meio-Dia e você vai conversar com a médica pediatra, né, Naila?
Oi, Judson, é isso mesmo. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a síndrome de Down é uma condição genética, como você falou, e não uma doença. E quem vai explicar melhor pra gente é a doutora Bárbara Vieira, ela é médica pediatra. Doutora, comece explicando pra gente, pro pessoal que está em casa, qual é essa diferença, né, entre doença e uma condição genética? Olá, obrigada pela oportunidade de estar falando desse assunto que é tão importante, né? E o que você falou é um ponto importantíssimo. Muitas vezes a gente vê a síndrome de Down como uma doença e, na verdade, ela não é uma doença. Ela é uma alteração genética, uma alteração do cromossomo 21. E isso vai fazer com que, de fato, esses pacientes tenham uma maior tendência a ter alguns tipos de doenças em vários órgãos, cardiovascular, né? Doenças endocrinológicas, doenças auditivas, mas isso não é uma regra. Então, na verdade, é uma predisposição, uma tendência a ter essas doenças, mas não está associado a todos esses pacientes, todas essas pessoas, né? A única alteração que está de fato associada é a deficiência intelectual, mas isso a gente pode moldar um pouquinho, né? A gente pode estimular essas pessoas. E como é feito o diagnóstico da síndrome de Down? Exato. O diagnóstico, ele já é feito já na gravidez. Aí já vem a importância daquelas consultas de rotina, né? E através da ultrassonografia, entre a 11ª e 14ª semana, a gente já consegue ver alguns sinais sugestivos da síndrome e posteriormente é feito outros exames e após o nascimento, que é feito de fato o diagnóstico através da observação e através do exame, que é o cariótipo. Certo. Judson tem uma pergunta no estúdio, eu já passo para você. Pode falar, Judson. Naila, qual é a diferença da síndrome de Down para o autismo? Judson está perguntando qual a diferença da síndrome de Down para o autismo. Na verdade, é bem diferente, né? Como eu disse, a síndrome de Down é uma alteração cromossômica. Quando o bebê está sendo desenvolvido, na alteração genética dele, ocorre essa alteração no cromossomo 21. Já o autismo existe uma grande investigação de várias causas multifatoriais que ainda há muito a ser estudados, mas elas são totalmente distintas, tanto em relação às características, né, que as características da síndrome de Down, o próprio diagnóstico é feito, né, tem algumas características bem semelhantes que o próprio leigo consegue identificar, assim como outras que nós médicos conseguimos identificar melhor e que já não é característico do autismo, nem do espectro autista, que já tem uma alteração comportamental um pouco mais diferente. Perfeito. Você falou sobre esse diagnóstico que começa na gravidez, né? E como os pais que recebem esse diagnóstico, meu filho tem síndrome de Down, qual a orientação que a equipe médica dá para esses pais que recebem esse diagnóstico? Esse acolhimento inicial é fundamental, né? Então, ter o diagnóstico precoce para que ocorra aquela aceitação da família, acolher aquela família, que por mais que não seja uma doença, mas é algo diferente daquilo que é super idealizado na gestação, mas que a partir daí os pais entendam que é uma condição que sim, necessita de um cuidado maior, de uma equipe multidisciplinar, mas que pode sim ser estimulado e nem as outras doenças que podem estar associadas a essa doença, a síndrome não é uma regra e que esse acolhimento e esse cuidado vai fazer total diferença para o desenvolvimento desse comportamento, do social e do cognitivo daquela pessoa. Então, os pais, os familiares conseguem ter essas orientações mais próximas da equipe médica. Isso. Mas e no caso de nós, enquanto sociedade? A gente sabe que ainda existe muita questão vinculada ao preconceito. Como a gente pode tratar com essas pessoas? Exato. A sociedade, a gente avançar isso na sociedade, aceitar mais essa adversidade e garantir esse direito dessas pessoas estarem inclusas em todos os ambientes, né? Na escola, no social, né? Na cultura. Isso vai fazer bem, tanto para a sociedade em si estar tendo essas pessoas participando, que tanto nos agrega e nos ensina, e para eles vai ser um grande estímulo para que aí sim eles estejam de fato inseridos em todos os setores da sociedade, né? Porque entra no que essa neuroplasticidade cerebral, a gente estimula essa neuroplasticidade, que é a capacidade
desse indivíduo de adaptar, desse cérebro dessa pessoa adaptar aos estímulos. Então, a sociedade também vai estar auxiliando essa família para a inserção dessa criança, né? Claro. E a situação é a gente poder oferecer oportunidade para essas pessoas também, Exatamente. né? O que eles precisam, na verdade, é de oportunidade. E eu acho que a gente se surpreende que, na verdade, a gente ganha muito mais do que ele nesse encontro, né? Nessa aceitação de adversidades. Com certeza. É isso então, Judson. É a gente, enquanto sociedade, oferecer oportunidades para essas pessoas e, como a doutora Bárbara falou, a gente tende muito mais a ganhar com isso, né? Eu volto contigo ao estúdio. Isso, Naila. E esse ponto importantíssimo, né? Entre tantos outros que foram ditos na entrevista, preconceito. Preconceito, como diz a música, não faz bem para ninguém, né? Obrigado pela participação. A nossa entrevistada também. 12 horas e 28 minutos. Bloco Jéssica Senra e Wanderson Nascimento voltam com mais notícias do Estado.